Olá, bom dia! Hoje eu estou muito feliz. Primeiro, por ter a tua companhia e depois, porque estamos na jornada Intimidade com Deus, esta quinta jornada espiritual 40 dias com Deus, que tem esse belíssimo tema, comunhão e profecia. E especialmente feliz porque hoje estamos na parte de número 6, que tem como título Comunhão e Compromisso. Eu sou o seu amigo Carlos Bock, estou muito feliz com a tua companhia. Nessa quarta parte, que é a última parte, estaremos estudando do dia 34 até o dia 40. Os autores dessa parte são Reinaldo Siqueira, que é da Comissão Diretiva da Divisão Sul-Americana, que escreveu dos dias 34 e 35, o Dr. Wilson Wendwright, dos dias 36 e 37, e Heraldo Vander Lopes, que escreveu do 38º dia ao 40º e último dia. Então vamos ao dia de número 34, e o tema é Estilo de Vida Cristã Adventista, parte 1. Como já foi dito nessa jornada, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é mais do que uma igreja evangélica. Ela é também um movimento profético. Foi estabelecida por Deus para proclamar ao mundo as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Por preceito e exemplo, deve mostrar ao mundo que Jesus retornará a segunda vez e que cada um deve adorar somente a Deus, ao Deus Trino. Unicamente Ele é digno de ser adorado. Cada participante do seminário de enriquecimento espiritual deve demonstrar isso com palavras e atos de lealdade. Quando a pessoa experimenta a salvação pela graça em Cristo, ela mostra, por seu estilo de vida, quem tem o controle do coração. Tem sido dito nessa jornada que é preciso espiritualizar e educar, ou seja, relembrar, recordar, mostrar os princípios que regem a vida de um mordomo cristão. Por que se deve fazer isso? Porque somos ainda humanos e constantemente necessitamos de reforço ou de recarregar as baterias, como diz o pastor Ayrton Killer, presidente da Divisão Sul-Americana. Relembrar o que se deve fazer no contexto da graça, como disse Cristo, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 16. Dentro dessa visão, de vez em quando, a Igreja publica documentos voltados para essa finalidade. As 2 próximas jornadas serão dedicadas ao conteúdo integral do último documento sobre o estilo de vida adventista. Vamos então estudar este assunto. 2012-383. Documento Estilo de Vida Cristã Adventista. Votado. Aprovar e promover o documento Estilo de Vida Cristã Adventista, tal como se apresenta a seguir. Estilo de Vida Cristã Adventista. Introdução. A Igreja Adventista do Sétimo Dia conhece a importância do sacrifício de Cristo na cruz como o preço pago pela nossa salvação. Deus, em seu infinito amor pelo mundo, deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Ele prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, verso 8. E nos convida a aceitar esse sacrifício de amor e entregar-lhe totalmente a vida. E ao nascermos de novo em Cristo, e Coríntios, capítulo 5, verso 17. Uma vida renovada leva o cristão a um alto padrão de comportamento através de um estilo de vida que,
o glorifique e que evidencie publicamente a fé e o compromisso que ele tem em Cristo Jesus. Dois ensinos bíblicos fundamentais fundamentam a importância do estilo de vida cristã, do estilo de vida para o cristão adventista. Primeiro, a restauração da imagem de Deus no ser humano. E, segundo, a missão profética específica da Igreja Adventista no fim dos tempos. A restauração da imagem de Deus. Segundo as Escrituras, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. Essa realidade foi manchada pelo pecado. Gênesis capítulo 3. Desde a queda, no entanto, Deus tem trabalhado pela restauração plena dessa imagem no ser humano. Romanos, capítulo 8, verso 29. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 49. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18 e Efésios, capítulo 4, verso 22 até o 24 e também Colossenses, capítulo 3, versos 8 até o 10. Através da redenção em Cristo Jesus e da atuação do Espírito Santo na vida e mente daqueles que respondem positivamente ao seu convite à salvação. João, capítulo 1, versículo 12, 13 e depois 3, versos 3 até o 16. Nesse processo de restauração, Deus chama seus filhos a um reavivamento e reforma através do compromisso com a santidade. Sede santos, porque eu sou santo. Levíticos, capítulo 11, verso 44 e 45. Depois, capítulo 19, versículo 2 e, em seguida, capítulo 20, verso 26. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mateus, capítulo 5, versículo 48. Essas exortações bíblicas são muitas vezes mal interpretadas e usadas com base para um legalismo exigente e frio, comumente denominado de perfeccionismo. No entanto, no Sermão da Montanha, Mateus, capítulo 5, versículo 43 até o 48, Cristo deixou claro que ser santo e ser perfeito como Deus é ser um canal divino da sua graça, amor e bondade aos seres humanos. O cristão torna-se um canal de Deus ao amar sinceramente todos os indivíduos com quem ele se relaciona, orando por eles e ajudando-os, mesmo sendo seus inimigos ou aqueles que o perseguem. O chamado do cristão é imitar a Deus em todos os aspectos da sua vida. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 até o 16. Para que isso seja possível, Deus concede a seus filhos o Espírito Santo, o Consolador, que opera na mente e coração dos seres humanos, envolvendo o cultivo dos atributos internos: amor, bondade, compaixão, justiça, verdade, pureza, honestidade, responsabilidade, altruísmo, etc. E também externos: modéstia, decência, temperança, boas obras, etc. Esses atributos representam a restauração do caráter divino, evidenciado pelo fruto do Espírito na vida dos filhos de Deus. A base para isso está nos textos de Romanos, do capítulo 12, verso 1 até o 13, verso 14. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 26, Efésios, capítulo 4, versículo 17, até o 5, versículo 21, Colossenses, capítulo 3, versículos 1 até o 17, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso de 1 até o 12, e 1 Timóteo, capítulo 2, verso 8 até 3, verso 13. A missão profética da Igreja Adventista. O segundo ensino bíblico que realça a importância de um estilo de vida consagrado a Deus é a missão específica da Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Desde os seus primórdios, os adventistas do sétimo dia se consideram um movimento profético, com a missão especial de preparar um povo para a segunda vinda de Jesus. Esse movimento foi profetizado em Isaías capítulo 40, verso 1 até o 5, como uma voz que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor. Em Isaías capítulo 58, versículo 12, como o reparador de brechas e restaurador de veredas, que restabeleceria verdades bíblicas esquecidas, entre as quais a santificação do sábado. Em Malaquias capítulo 4, verso 4 até o 6, como Elias, que antecederia a vinda do Messias, seu cumprimento foi predito em Apocalipse 14, 6 a 12. Como a tríplice mensagem angélica pregada nos últimos dias da história humana pelos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A missão da Igreja Adventista é a mesma de João Batista, preparar um povo para a segunda vinda de Jesus. E ambos são objetos das profecias específicas de Isaías 40 e Malaquias 4. João Batista é, portanto, um modelo profético da Igreja Adventista e grande ênfase é dada ao seu estilo de vida, especialmente em relação à comida, bebida e vestimenta. Mateus capítulo 3, verso 4, Marcos capítulo 1, versículo 6 e Lucas capítulo 1, versículo 15. Isso pressupõe que um estilo de vida específico, ordenado por Deus, é um aspecto importante no cumprimento da missão do mensageiro profético que prepara a vinda do Senhor. Recomendações. Com base nessa percepção das verdades bíblicas, a divisão sul-americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia reafirma seu compromisso com o estilo de vida cristã que represente seu chamado e sua missão diante do mundo e que seja uma resposta do coração à graça e o amor de Deus e com o propósito de aconselhar e incentivar seus membros a crescer na fé e aprofundar sua experiência com Deus e a avançar no cumprimento da missão evangélica, faz as seguintes recomendações. Primeira, vida de santificação. O cristão é chamado a consagrar a Deus todos os aspectos de sua vida, como está escrito: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente à vossa ignorância. Pelo contrário, segundo, é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro, capítulo 1, versos 13 até o 16. Ao fazer a vontade do Mestre, precisamos chegar ao ponto de reconhecer plenamente o poder e autoridade da Palavra de Deus, quer ela concorde ou não com nossas opiniões preconcebidas. Temos um perfeito livro-guia. O Senhor nos falou a nós, e sejam quais forem as consequências, devemos receber sua palavra e praticá-la na vida diária. De outro modo, estaremos escolhendo nossa própria versão do dever e fazendo exatamente o oposto daquilo que nosso Pai Celestial nos mandou fazer. O texto é de Ellen G. White, manuscrito 148, 1902. Ver também o livro Medicina e Salvação, página 255 e 256. 2. Crescimento espiritual. A santificação implica um contínuo processo de crescimento espiritual pela graça de Deus em Jesus, através da comunhão pessoal com Ele. Pelo estudo da Bíblia,
pela prática da oração e pelo testemunho pessoal. O alvo é chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor de todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios, capítulo 4, versículo 13 até o 15. Muitos têm a ideia de que devem fazer sozinhos parte do trabalho. Confiaram em Cristo para o perdão dos pecados, mas agora procuram por seus próprios esforços viver retamente. Mas qualquer esforço como este terá de fracassar. Diz Jesus: sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, verso 5. Nosso crescimento na graça, nossa felicidade, nossa utilidade, tudo depende de nossa união com Cristo. É pela comunhão com Ele todo dia, toda hora, permanecendo nele, que devemos crescer na graça. Texto do livro Caminho a Cristo, página 69. 3. Pureza moral. Todo filho e filha de Deus devem conservar puros o coração e a mente. Salmo 24, 3, 4, 51, 10. Seguindo o modelo de Cristo, e assim mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. 1 João, capítulo 3, verso 3. O cristão deve evitar e rejeitar tudo que possa poluir a sua mente e sua vida, levando-o a pecar. Duas exortações de Paulo servem para nortear suas escolhas. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. 4. Recreação e mídia. Seguindo um princípio da pureza moral, o cristão deve evitar livros e revistas, programas de rádio, televisão, internet ou qualquer outro tipo de mídia, jogos ou equipamentos modernos cujo conteúdo possa poluir a sua mente e coração. Deve-se evitar tudo que induza ao mal e promova violência, desonestidade, desrespeito, adultério, pornografia, vícios de toda sorte, descrença, uso de palavrões e linguagem obscena, entre outras coisas. O cristão não pode conformar-se aos valores comuns de um mundo profundamente corrompido pelo pecado, mas deve ser transformado pelo Espírito, renovando sua mente a fim de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos, capítulo 12, verso 2. Ver também 1 João, capítulo 2, versículo 15 até o 17. Certos lugares proibidos de diversão, tais como estádios esportivos, teatros e cinemas, em sua programação habitual, são inapropriados para o cristão adventista. Vários fatores contribuem para essa avaliação negativa por parte da igreja, dentre eles: 1. A falta de controle sobre o conteúdo que é apresentado ou o evento que está ocorrendo. 2. A psicologia de massa que muitas vezes leva alguém a seguir em uma direção que de outro modo não o faria. 3. O fato de todo o ambiente ser planejado para potencializar o impacto sobre o indivíduo e a sua mente, facilitando a aceitação, geralmente imperceptível, de ideias e valores contrários à fé cristã.
4. O tempo e os recursos financeiros gastos nessas diversões que poderiam ser utilizadas para outros fins mais condizentes com a fé e os propósitos de vida de um cristão. 5. O testemunho negativo que a frequência a esses lugares pode deixar na mente dos membros e não membros da igreja. O conselho de Ellen White aos jovens acerca do teatro no seu tempo parece ainda mais pertinente hoje para todos os lugares de diversão. Entre os mais perigosos lugares de diversão acham-se o teatro. Em vez de ser uma escola de moralidade e virtude, como muitas vezes se pretende, é um verdadeiro foco de imoralidade. Hábitos viciosos e propensões pecaminosas são fortalecidos e confirmados por esses entretenimentos. Canções baixas, gestos, expressões e atitudes licenciosos depravam a imaginação e rebaixam a moralidade. Todo jovem que costuma assistir a essas exibições se corromperá em seus princípios. O amor a essas cenas aumenta cada condescendência, assim como o desejo das bebidas alcoólicas se estabelece com o seu uso. O único caminho seguro é abster-se de ir ao teatro, ao circo ou a qualquer outro lugar de diversão duvidosa. Texto do livro Mensagem aos Jovens, página 380. A dança e os ambientes sociais como boates e outras casas noturnas são contrários aos princípios da pureza cristã, uma vez que excitam as paixões humanas, a luxúria e sedução. A dança é ainda comumente acompanhada de estímulo ao uso de bebidas alcoólicas, de drogas, de prática de violência e comportamento desenfreado. Sua promoção e prática não se harmonizam com os princípios cristãos adventistas, nem mesmo em um contexto particular, residencial ou em atividades espirituais e sociais realizadas pela igreja. A recreação através da música, seja ela religiosa ou não, também deve passar pelos critérios bíblicos de glorificação a Deus e qualidade do material em questão. Uma discussão detalhada desse assunto tão importante parece nos documentos Filosofia Adventista do Sétimo Dia com relação à música e Orientações em relação à música para a Igreja Adventista do Sétimo Dia na América do Sul. Reflita. O grande derramamento do Espírito de Deus, o qual iluminará a terra toda em sua glória, não ocorrerá sem que tenhamos um povo esclarecido, que conheça por excelência o que representa ser cooperador de Deus. Quando tivermos uma consagração completa de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante um derramamento sem medida do seu Espírito, mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não forem cooperadores de Deus. Serviço Cristão, página 253. Amanhã estaremos no 35º dia e a continuação desse tema, Estilo de Vida Cristã Adventista, parte 2. Eu te espero amanhã. Até lá.